lateraliza bem, como eu falei, né? Nessas visões em que eu tive durante a semana, que eu só fiquei com o VX, fica entre 1 e S1. E quando você percebe, é que você passou rápido, eu volto um pouquinho atrás, tá? É que estava a velocidade 7, né? Então, quando é que isso começa a te dar um sinal que vai mudar? Quando, quando a DAO das maps começa a piscar, como fez ali, ele começou a piscar para cima, aí começou o saldo do VX crescer, eu falei, opa, essa lateralidade no I1 e S1 pode mudar. Aí ele rompeu, tá vendo? Ele rompeu a S1 e aí foi, Uhum, foi rápido, entendeu? Aí sim. atingiu o Reg. Não, só esse comentário que eu. Mas é isso mesmo. Por isso que a gente comentou agora, né? Que eu falei, ó, o mercado, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Eu falei agora há pouco, cuidado com operações de rompimento, né? De mercado em região, né, de preço justo, tá? De região de preço justo, porque se a gente não tem DOL, se a gente não tem DOL apontando para lugar nenhum, se a gente tem a DOLzinha aqui, né, que ela está apontando, ok, o mercado está querendo tomar uma direção. Se a gente tem uma DOL flat, o que o mercado está falando? Que ele quer ficar na região de preço justo, né, na região de enrosco. E aqui nesse caso aqui, né, se a gente tinha, né, o topo, né, de topo aqui na 1 e fundo na 1, ok. Mas a gente compreende como região de normalidade do mercado a S2 e a I2. Enquanto o mercado está trabalhando aqui dentro, aqui, a gente tem um mercado lateral, tá? A gente tem um mercado consolidado. Muitas vezes ele pode consolidar, dá 3, dá 2 para 1, para 0, dá 0 para 2, mas ele vai ficar aqui entre essas maps, na região de preço justo. Então, a gente fala, né, que para levar as regiões de preço justo, qual que é o limite da região de preço justo? É a 2, são as 2, né? Tanto a I2 contra a S2. A gente precisa de DEWALL. Quando a gente tem um rompimento, né, por exemplo aqui, né, que ele vai confirmar o Shark, né, a DEWALL, né, ele começa aqui, então ela confirma aqui, nesse box aqui. Na 2, ó, a gente já está bem próximo a 2, tá vendo? E aqui, no caso, tá? No caso, se a gente olhar agora e se ele fizesse aqui um movimento, né, de correção, onde estaria o nosso topo nesse momento? Nesse box aqui mesmo, ó. Se ele fizesse aqui, o nosso topo estaria em S2, ok? Então o mercado tende, né? Ele tende a ficar aqui dentro da normalidade. Por isso que a gente fala que para levar S2 e 2, né, na maioria das vezes, porque acontece de arrastar, muitas vezes não, mas às vezes acontece de arrastar e levar o ponto sem DWAL, tá? Mas aí as maps vão estar inclinadas, mas acontece de levar, mas em via de regra a gente precisa de DWAL, tá bom? Mas o mercado, dito mercado normal, ele fica entre S2 e 2. Vamos lá. Mas você tem razão em falar que ele vai levar o ponto, tá? Ele vai levar o ponto com mais facilidade quando a DeWall vira. Isso é fato. A DeWall é o peso do nosso Veja mercado, né? agora o importante, o ângulo notável que está dando tanto no DWAL do VX como no DWAL das maps. Tá vendo? Tá 45 graus. Sim, sim. 45 graus é uma força muito forte, tá? E você vê ali pelo saldo do VX como é crescente, tá? Eu acho que vai romper fácil essa S2 aí. Mas a gente Correto. não pode enviesar, entendeu? É, Porque, ó, é porque aqui a gente tá olhando também só a questão de VX, tá? sim, Mas sim, sim. se a gente olhar aqui, ó, olha aqui, olha a inclinação desse momento aqui olha aqui, ó. É, E ela chegou na 2 é, e defendeu. E, os, defendeu, é. e, ó, e vinha, ó, verde arisco, que é esse verde aqui, ó, que isso aqui significa o quê, né? É muita Agressão, força, muita velocidade, força. força É, na é, isso.
tá vendo? Mas mesmo assim, por ser 1 a 2, por ser, né, o range aqui nesse caso É, aqui, né, que subiu, mas o mercado conseguiu defender, tá vendo? E depois nem consegue voltar lá. Nesse caso aqui, por isso que a gente fala, né, que operações de rompimento, por que que a gente tem que esperar, né? agora você tem que esperar, exatamente, porque tá em Isso, sal. map com map ali, né? Pode ser, né? A gente está sem VX aqui, É aquela mas a ali que gente já for, teve, é, a gente já teve outro ciclo de venda aqui no meio, depois desse, né? mas existe uma. Eu até conversei com esses dias com o Fernando Cruz. Existe uma teoria também dos extremos relevantes. Tá? Aqui é um grande sinal, os extremos relevantes ali. Você É, tem esses dois pontos extremos, lógico, teve um movimento intermediário, mas aí nesses dois pontos ali nas maps, na mesma map S2. eu Vai ser tinha, interessante, vai ser eu tinha, interessante acompanhar. eu tinha Vai. esse, eu estava fazendo esse estudo que o Feijó estava começando, eu falei que eu estava observando, que eu estava chamando de MM distante. É Hum, justamente isso aqui, é. tá? É Eu justamente, chamo de a teoria porém, dos extremos relevantes, tanto para cima como para baixo. porém, hoje, né, com toda a gama de ferramentas que a gente tem, com todos os cenários que a gente pode montar, É, eu comecei a deixar de priorizar. lado. É, 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 porque assim, e eu sou da análise gráfica, né? Eu não conseguia parar de olhar isso aqui e pensar, olha, eu tenho um topo, eu tenho outro topo. E aí eu olhava outras ferramentas, né, que a gente tem aqui, e eu falava, isso aqui pode ser o quê? Um falso rompimento, ok? Mas aí olhando o topo com topo, eu estou olhando o preço. E aí com o tempo eu parei de olhar mais essas questões de região de preço, né? E estou sim, olhando sim. mais as regiões mesmo, regiões não, as montagens de cenário. Será Mas, legal, é, será legal acompanhar agora. Manda bala. vamos lá, ó, se esse mercado defender aí, vamos lá. A gente Angulação, tem, olha lá, The Wall tá caindo, tá vendo? Pouquinho, mas caindo, vai. quando ele chegar aqui, nesse ponto, né, vamos ver como é que a gente vai estar de VX e como a gente vai estar de The Walls, tá? Por quê? Lembra que eu falei que eu gosto de, né, fazer os trades, né, do segundo VX, né, orientados pelas The Walls. Quando eu tiver essa flat, né, essa de cima aqui tiver flat, opa, essa de cima tiver amarelinha, eu gosto de me orientar pela de baixo. Se chegar piscando amarelo, Nogueira, se chegar piscando amarelo, a gente tenta, né? Vamos tentar, dependendo do tanto de saldo. Vamos lá. O mercado faz aí. Ó, a de cima já piscou amarelo. Bom, no meio desse daqui, nós temos 50% de saldo e eu tenho o que eu gosto. Que é o quê, senhores? A The Wall de baixo me parando. Essa aqui tá flat. Tá, mas eu tenho 50% de saldo, né? Se eu pendurar aqui próximo à map, vamos ver o que que rola. Vamos pendurar aqui? Vou pendurar aqui na map. Beleza. No stop, Nogueira, beleza. O stop vai ser quando esse trem aqui acender, né? Porque eu tô em só VX, tá? Então, beleza. Pegou nossa ordem. E, socorro Deus, no ativado. Já começou a perder, o trem começou a piscar roxo. Roxo é força, né? Força da ponta vendedora. Mas no momento da minha operação, eu estava ciente do que eu estava fazendo, né? Beleza. Ok. Oh, 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 oh. Isto. Ó, pagou nossa operação. Beleza. Alguém aí, né, a gente está operando só VX, tá, senhores? Beleza, tá tranquilo. Alguém aí consegue enxergar o que que aconteceu nessa operação aqui? Se a gente tivesse todas as ferramentas, dá um chute aí para mim aí, pode dar no chat, abre o microfone. Que operação foi essa aqui que eu fiz? Se a gente tivesse um FPLM agora aqui,
que a gente teria agora aqui nessa operação? Alguém chuta aí? Ninguém? Seria um reteste da map rompida, Miguel? Esse é o brabo. É isso, cara. A gente acabou de ter o reteste da map rompida aqui. Eu não vou falar para você que não é com certeza, mas vamos colar? Vamos colar. Isso aqui foi Antecipada da zero. antecipada da zero, justamente. E ó, map rompida tá aqui. Era qual? A1. Se a gente levar aqui, ó. Era A1. Ele voltou na 1. A gente tinha DOL aqui, né? A gente tinha 50% de saldo e a gente antecipou. Porra! Que coincidência, não? Vamos lá. Repete, por favor, Nogueira. Eu não peguei essa parte do. Foi uma colinha, né, que eu fiz aqui agora aqui. Porque a gente está só operando com Não, VX sim, e sim, as sim, maps. mas mostra o Aí eu. FPLM de novo. Que eu não entendi. Você antecipou o quê? Você viu Não, o saldo não, a altura do Shark? não, eu estava sem Foi char. deitada na zero, né? Isso, deitou a zero aqui Essa operação é antecipadamente. limite. Ah, o FPLM na zero, o arraste na Isso. zero do Só que eu FPLM. peguei ele antecipado. Se ele fechar esse box aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se ele vai fechar esse box. Se ele fechar esse box, ó, deu, ó, piscou. Opa, beleza. Fechou, fechou. Agora, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas já que apareceu, ó. Agora, esse box aqui confirmou a deitada na zero. Nesse box aqui, foi antecipado, porque a gente estava operando só com VX, né? Não tenho como saber como é que tá o FPLM nesse momento. Tá. Mas agora ele arrastou a zero. Se ele arrastou a zero agora, o que eu faço aqui? Penduro aqui, stop de uma frequência, piscou o verde aqui, se Boa. ele balançar, é isso, tá? Aonde E aí, seria a tua entrada? lá onde está lá, ó, meio do box Deixa eu aqui, ó. ver, no meio do box, aonde ele Você pode confirmou. pendurar Ah, o meio do box, arraste na zero. Ah, tá. isso, tá? E a Ou na gente map ali, né? Ou na map pode ser próximo à map aqui, SP1, entendeu? né? Aham. Aí tá. Pô, legal, bacana, bacana. Obrigado. Vamos só ver se paga, né? Mas esse trade aqui é muito gostoso de É fazer, tudo tá? Quando ele estratégia, acontece. claro. Quando ele acontece, ele é bom de fazer. Deixa eu tirar a nossa cola aqui. Não, vamos deixar pagar, né? Se paga esse aqui. Se pagar é isso mesmo. Tá adiantado aqui no entrei aqui. Doutora, seria um box aí, um stop? É uma frequência, tá? Esse trade dá zero. Por que que é uma frequência? Ó, a gente conta box. Se esse box aqui fecha negativo, ele fecha aqui, certo? Olha o que que a gente está tendo aqui, ó. Vai fechar aqui na 4. Se ele fecha aqui na 4, vai ser aqui, né? Beleza. Mais um é aqui, ó. Aí o que que é esse box aqui? Se ele fechar um box aqui, o que que ele faz lá embaixo? Ele vai deitar mais um aqui e vai fazer uma etapa 2. E se ele fez etapa 2 contra a nossa posição, a gente tem que estar fora. Não espera VX, não. Tá? Porque esse VX aqui pode vir mais um box para esse VX aqui acabar de acender ou apagar. Beleza? Então esse trade da zero Valeu, aqui valeu. vai ser sempre uma frequência aí, porque além de tudo ele vai estar perdendo, né, esse fundinho aqui que ele fez aqui, né, esse último box, tá? Opa, e tá pago. Beleza. Não era para a gente ter feito isso, mas só para elucidar aí, né, que as ferramentas, apesar de falar, elas não conversam entre si, mas, né, a gente pode ver que as entradas próximo, né, as maps, né, por isso que a gente procura as entradas próximas à map, mesmo se a gente só utilizando o VX e etc, etc, né, a gente vai ter aí, muitas vezes casando alguns cenários, né, de Shark, de FPLM, tá? Vamos lá. Opa, um trade aí de continuidade. Nogueira, abaixa um pouquinho o VX para ver. Ah, acendeu ali, ligou a S2 ali no VX, certo? Só para ver o saldo. Tá aqui. Olha aí, olha aí, olha a boca dos vendedores ali no range. Mas esse trade aqui, ó, é um trade de continuidade, né? Eu fico É, coelho com ele, porque olha lá, ele vira the wall. Tá com menos saldo olha que o da última certinho, vez, mas ó, exato. ó a the wall empurrando aqui, ó. Isso É, aqui é, é, é.
Esse aqui é bonito. Ó, Isso é para. É que você está muito rápido, é 8. 8 vai romper. Tem tudo para romper. Opa, tá faltando só um olha o cadiquinho aqui ângulo de saldo. 45 graus. Esse ângulo 45 graus é muito forte. E agora, Nogueira? Olha, verde, verde ainda. E Vamos agora lá. vai. Acendeu, né? Aqui. A gente tem the wall de baixo, the wall de cima, stopinho, stopinho. Né? Para quem gosta aqui de stopinho, a regiãozinha de stop aqui. A minha tá aqui, né? Eu marco assim. A região de stop, né? Ou seja, o mercado está vindo por stop. Acendeu a MAP. Lembrando que no trade de rompimento, né, que a gente comentou lá atrás, lembra, né, senhores, que eu falei? Que no trade de rompimento a gente não vai ter aquele calhamaço de saldo, né, para defender a MAP. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou pendurar aqui próximo a essa MAP aqui, ó. Ordem de compra, é isso aí. Eu Vou faria a pendurar mesma aqui. coisa. E aí, onde que é o stop? Se ele, como a gente só tem VX, se ele perder aqui novamente, a gente stopa, tá? Beleza. Vamos ver se ele volta para buscar. Nogueira é range, Nogueira é range, Nogueira é range, eu sei. A gente estava fazendo estudo aqui de VX, vamos ver a ferramenta, trabalhar. Pegou? Igual a ordem. Vamos lá. Opa! Pagou. Ó, A gente sabe, 45 graus, os dois VX é maravilhoso, meu cara. É é, mu- rompimento é, muito, tranquilo. é muita força É compradora, muita né? força. Então, beleza. Ó. Tínhamos aqui região de stop, né? As the walls, lembra que eu gosto de the wall a favor, mesmo, né? Em qualquer momento, né, da vida, né? Vamos ver. Pega essa cobertura aqui. Eu, eu gosto, né, de the wall, né, de the walls a favor das minhas operações. E se for para defender ponto, aqui me lembro. Peraí, senhor, só um momento. Nogueira, queria tirar uma dúvida, por favor. Aqui, ó. Fecha a porta, por favor. Não? Não, Ei, agora não. Nogueira, me escuta? Oi, É, oi. não, minha dúvida seria se na hora do reteste da map rompida lá, porque já passou já aí, mas não sei se Aqui? se o Shark, sim, se o Shark Hum. estava em ciclo vendedor, não sei se eu. Aqui eu tô roubando, vocês sabem, né? Ah, Ninguém tá. falou, ninguém falou, mas eu tô roubando porque eu a coloração dos meus box é o Shark, Ah, entendeu? entendi, entendi. Então aqui a gente estava no ciclo vendedor, tá? Aqui a gente tinha um ciclo vendedor. Só te mostrar aqui, ó, quando ele faz aqui, ele faz o ciclo vendedor. Quando ele faz isso aqui, é o post-it, tá vendo? Entendi. É, mas aí, como foi uma map rompida, tinha muito saldo no VX, te deu essa confiança para entrar na operação. Sim. Aham. Eu fiz uma ontem. Ontem? Não, antes de ontem. Ontem. Aqui, ó. Apesar de eu ter ficado 50 minutos nela, já viu? Ontem foi dia 28, né? Foi dia 28 ontem, né? Aqui, ó. Foi essa operação aqui.
Isso mesmo. 10,56 até 11 e não sei quanto. Peguei aqui, ó, esse teste aqui no 5R, no 6R. Enfim, tá vendo aqui, ó? Quando ele toca, ele tinha mais de 50% de saldo. A minha rompida era a 0, era no 6R. Ontem foi 6R, hoje foi 5. Deixa eu tudo. Cadê? Deixa as maps aparecerem aqui. Qual foi? Esse? Esse. Aqui, vou ter que olhar no meu diário. Não, foi no... Era 98, 99. 28. Enfim, não tô achando aqui não trade. Mas eu fiz um desses aqui e fiquei 50 minutos nele, tá? Não sei se você lembra de eu falar. Mas foi igualzinho, map rompida, Você falou na sala, ficou 50 mil. fiz Quem 50 estava ali? minutos nele. O Vini, né? É o Vini, falou, puta, tá louco? Eu, quando eu fico 4 minutos, eu fico É, mais estressado. Eu achei muito gozado. foi esse cenário aqui. A map rompida, ele voltou, tinha saldo. A DO, no caso lá, a DO ainda estava a meu favor. Né? Ele fez o ciclo de venda, porém a DO nem piscou. Aí eu tomei a posição e fiquei lá 2 dias, mas pagou. Tá? Entendi. Muito bem. Então, no caso, Nogueira, mesmo que haja esse ciclo vendedor aí, porque, tipo assim, a gente fica um pouco inseguro, né? Porque a gente acha que o ciclo vendedor vai continuar, né? Sim, Mas, mas tipo, pode falar. é isso que a gente, quando a gente vai operando, né, as ferramentas de maneira separadas, né, a gente vai enxergando essas minúcias. Porque aqui é que eu estou roubando, que nem eu falei. Mas a gente não sabia se a gente estava no ciclo vendedor. E a gente Eu está sei. entrando, né? A gente está entrando porque a gente tinha saldo, né? Tinha the Uhum. wall. Sim, Né? Às sim, vezes, se sim, tivesse uma região de stop aqui, ou fosse o melhor ponto, né? sim, sim, Então, a sim. gente vai. Meta rompida. Isso, vai parando de enviesar isso, entendeu? Tipo assim, é claro que para defesa de pontos, isso vai acontecer algumas vezes, né? Porque a gente vai ter uma etapa 1 de venda na nossa cara, acontecendo na nossa cara, porém o nosso cenário é um cenário de rompimento, e a gente vai estar comprando em cima da etapa 1 de venda, ou então vendendo em cima da etapa 1 de compra, né? Aí há quem prefira, espera, né, o mercado defender aqui para deitar a zero, certo? Mas aqui pode ser Uhum. que, né, fique de fora, mas enfim, aquela, é a versão, né, a risco de cada um. Mas sim, pode acontecer. Isso tudo aqui foi que a gente conversou na aula passada, né, que a gente via que quando não casava o limite de etapa 2, né, junto à MEP, né, aí a gente não tomava posição e esperava, né, o mercado defender para depois a gente Depois de apregoar aqui e entrar na zero. Só que aí, né, foi fazendo o teste, a gente foi fazendo o teste e viu que é possível, sim. Né? A gente defender a seco aí no caso, né? defender Não a é? série, no caso, justamente por conta do cenário de rompimento, né? E aí vai vindo todas as outras questões. Né? Que eu falei, pode ser o melhor ponto, região de stop, ou the wall tá junto, né? Então a gente tem sim esse tipo de cenário, tá? Beleza, beleza. Show de bola. Nogueira, se me permite um novo à parte, Pode? porque parece que está terminando, né, a sua ilustre aula sobre o Tá VX. sim. Mas eu Como quero eu falar sou. uma coisa aí rapidinho. Não, com certeza. Pode Posso falar. falar? Uhum, É que como eu sou apaixonado por essa ferramenta, sabe? uhum, Eu gostaria de externar aqui o que eu. É um trecho da conversa que eu tive, né, com o Fernando Cruz, quando estava analisando o VX, porque uma das coisas mais intrigantes que existe no VX, tá, é a DWAL dela em relação ao DWAL das maps, tá? Você percebe que existem situações em que as cores são diferentes, tá? Quando essa DWAL está amarela nas maps, ela pode estar azul ou vermelha na DWAL do VX. Isso pode gerar um tilt mental, tá certo? Falei, pô, como é que, né? Mas não devia ser igual.
sabe, aí eu fiz uma similaridade com o mundo real. Posso contar uma historinha rápida de 30 segundos? Tá? Para vocês saberem interpretar a The Wall do VX. No Sudeste Asiático, 80% dos países lá, eles têm o elefante como uma entidade superior, como um ente sagrado. E existe um indivíduo pequenininho, humano, que se chama, na linguagem dele, o Maute, ou na linguagem ocidental é o Kornaka. É o cara que está ali comandando o elefante. Então, veja as inclinações das maps nesse trecho que vocês estão vendo aí na tela. Tá vendo que ela muda, tá? Ao longo... a sensibilidade é pequena. Sabe quem é que é o comandante? Quem é que está puxando isso aí? É a The Wall do VX. Sutilmente você percebe isso. Tá? É ele que tenta comandar o elefante grande que é as maps. Tá? Ele que puxa. Por isso que existe às vezes, essa incongruência entre a cor do VX das maps e dele. Porque existe um momento em que o mercado está muito estressado. Imagina um elefante nervoso e ali tá um humano tentando colocá-lo na outra direção. Mas às vezes ele vai, às vezes ele não vai. Entende? Você interpretando dessa maneira fica muito claro, sabe? Essa sutil diferença, mas ele é o responsável. Você pode analisar, depois com calma vocês verificam assim, que é ele que é o comandante que dá como diz, a mudança de inclinação das maps como um todo. Vocês veem as maps como um grande elefante asiático. E aí aquele indivíduo magrinho, pequenininho, que se chama Maote ou Kornaka, na linguagem latina, é ele que está ali tentando direcionar e invertendo, sabe? Tentando puxar o elefante para o caminho. Tá bom? Beleza. Obrigado. Ó, senhores, aqui a gente teria aqui, né, um reteste, né, na map aqui, né, para esse trade de continuidade. A gente deslocou. Todos sabem, né, que eu, no meu pré-trade aí, né, vou lá e marco as regiões, né, que eu acho, né, ó, no início desse movimento aqui, se deu aqui, né, vamos dizer. Como a gente sabe, né, que o Dolino faz muito aqueles estopão, né, ele estopa, às vezes continua estopando, beleza. Aqui esse stop foi rompido, esse de baixo, tem esse stop marcado na tela. Geralmente, tá, eu não gosto de fazer minhas etapas 2 quando a gente está em região de stop. Lembra que eu fiz aqui, ó, que eu falei aqui? Lembra que ele veio aqui, né? Tava nessa outra regiãozinha aqui embaixo. E sou eu, tá, senhores? Vocês testem, pelo amor de Deus. Ó, aqui, lembra? Eu falei, eu não quero fazer isso daqui porque ele tocou na minha região de stop ali, eu sei que é uma região importante, que levou o preço, igual essa daqui. Iniciou esse movimento todinho de queda aqui. Então aqui, né, a gente tem a região de interesse aqui, vai ter uma região obrigada, tende a defender, etc, etc. Caberia um limite etapa 2 aqui? A gente vai estar no limite do limite, certo? Mas eu tenho a minha região de stop. Vou fazer, não gosto, vou fazer aqui. Lembrando, né? Esse aqui, estopar aqui. Vou estopar aqui porque eu sei, né? Que é onde. Beleza. Estopar com meio frequência. Vamos ver se ele vai pagar. Ó, não pegou nossa ordem e pagou, né? Como a volta eu não gosto, ó, eu apregoei, mas não pegou, tá vendo, senhores? Apregoei aqui, não pegou. A volta eu não quero, tá? A volta é demais. Ou seja, eu estaria errado, né? Iria pagar a minha operação, né? Mas essa daqui, como a gente tinha aqui na ODO já amarela e a de baixo amarela, eu não quis, justamente por conta da minha região de stop aqui, mas paciência. Lembra que a gente conversou antes, né? Que é fazer simples, né? Fazer o que a gente faz todos os dias, é o que eu faço todo dia. Então eu ficaria de fora dessa operação. Ia chorar. Porque o trader é desse, né? Quando ele não entra, ele fala, nossa senhora, tava tudo falando, e não sei o quê. Não. Então não fiz. Vou fazer essa última, ver se a gente pega mais uma operaçãozinha aqui.
para nós encerrarmos, para eu ver meu time jogar. Alguém quer falar alguma coisa aí? Já pode começar aí. A gente deixa o gráfico rolando aqui. Se rolar, eu pauso. Eu queria falar, o Diego, boa noite. Ô, André, boa noite, cara. Boa noite. Diego, eu ia até falar no começo, mas eu preferi dar prioridade aí, porque isso é mais importante, a questão do gráfico. Mas o que eu vou falar aqui, eu acho que também é uma coisa importante. Sim. É a segunda vez que eu estou vindo na sala, tá? Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo aí, você tem a didática bem legal. No momento aí a gente não está com nenhum instrutor aqui, nenhum monitor, né, também na sala, mas aí esse elogio se estende também para eles, para toda a equipe aí da FPLN. Estou bem satisfeito aí por ter ingressado, eu sou da penúltima turma. Bacana, cara. Só que assim, eu tenho uma noção de trade, mas eu não tenho experiência em trade, entendeu? Nem Uhum. experiência nem prática. Então tudo está sendo muito novo para mim. Novo. Aham. Tem uma vantagem, né? Porque a gente vê no operacional porque eu não carrego mochila, né? Sim, Então com eu tenho essa certeza. vantagem de já, digamos assim, poder aprender, né? Uhum. A metodologia certa e até ser que é eficaz. Não tenho dúvidas em relação a isso. Porém, usando também a função dessa sala alotropia aqui, são 2 salas, eu pensei o seguinte, né? Isso aí eu estou falando para você, fica assim, até a nível de uma reivindicação, se você tiver condições e concordar comigo e achar que deve levar isso adiante, Uhum. uma sugestão, uma solicitação. Tá. Que as pessoas recém-chegadas, eu não sei qual o número de pessoas que ingressam em cada turma, deve ter uma estatística aí, mas assim, grande parte devem ser iguais a mim, que não tem experiência no trade, não tem intimidade com as plataformas. Eu até conheci o Profit, mas assim, agora que eu estou pegando o Profit, sabe, tendo a maleabilidade de configurar, Sim. mexer e tal, mas Uhum. isso também requer tempo, né, prática e tal. Sim. Então, eu pensei o seguinte: se pudesse, isso aí talvez até vai demandar a contratação de mais monitores.